E aí, galera, beleza? Vamos agora dar sequência no último assunto que falta para a gente encerrar esse capítulo de divisão proporcional, que é a regra de sociedade. Muita gente tem dificuldade nesse tópico, então por isso ele merece um capítulo à parte para ser estudado dessa forma, uma aula à parte. Bom, o que é a regra de sociedade? Em primeiro lugar, ela é uma aplicação do conceito de divisão proporcional. São duas ou mais pessoas que se juntam para realizar um investimento e, depois de um certo tempo, esse investimento gera um retorno, seja ele lucro ou prejuízo. E aí, tanto esse lucro quanto esse prejuízo serão divididos entre os membros da sociedade de maneira proporcional. Essa divisão vai ser feita de acordo com o tempo que cada um investiu e com o capital que cada um investiu também. Então, dependendo do tempo, quanto mais tempo uma pessoa investir, mais dinheiro ela tem a receber ou a pagar, no caso de lucro ou prejuízo. E claro, quanto maior for o valor, também maior o lucro ou o prejuízo que essa pessoa vai ter que arcar. Então, os dois fatores que têm que ser levados em consideração aqui são o tempo de investimento e o capital que foi investido. E aí, essa divisão é feita sempre de maneira diretamente proporcional. Como a gente acabou de falar, quanto mais tempo, mais dinheiro, quanto mais capital, mais dinheiro também a pessoa vai ter que pagar ou que receber. Então, o que pode parecer complicado é quando os tempos de aplicação são diferentes e os capitais também são diferentes. Mas basta a gente entender o conceito de regra de sociedade e o conceito de divisão proporcional para que a gente não tenha problema algum resolvendo as questões desse tipo. Então vamos para a nossa primeira questão. Três pessoas formaram uma sociedade em que a primeira entrou com 18 mil reais, a segunda com 24 mil reais e a terceira com 42 mil reais, todos ao mesmo tempo. Então isso aqui é importante, ó. Mesmo tempo. No final do primeiro ano, houve um lucro de 35 mil reais. Que parte deve tocar a cada um? Bom, aqui cada um investiu uma quantia diferente, mas todos eles investiram por um ano. Então, o que vai fazer diferença aqui realmente é só a quantidade de dinheiro, somente o capital. Então, vamos fazer a divisão proporcional de 35 mil. Esse valor de 35 mil será dividido de maneira diretamente proporcional a 18 mil, 24 mil e 42 mil. Então, podemos fazer da seguinte forma. Primeiro, nós somamos todas as partes. Todo o valor investido foi de 84 mil. Para saber que parte cabe a cada um, vamos fazer o seguinte. A primeira pessoa vai receber o valor que ela investiu, 18 mil, vezes o lucro, 35 mil, sobre o total investido. Então, em relação ao valor investido, 18 mil, valor investido por ela, nós multiplicamos pelo lucro e dividimos pelo valor total. Então, resolvendo a conta, essa pessoa tem a receber R$ 7.500. Para a segunda e a terceira pessoas, nós vamos fazer exatamente o mesmo raciocínio. O valor que ela investiu vezes o lucro dividido pelo total. Então, a segunda pessoa tem a receber 24 mil vezes 35 mil sobre 84 mil. Então, ela tem a receber 10 mil reais. Reparem que, como 35 mil e 84 mil são valores fixos,
o único valor que está variando é o valor investido. Então, quanto maior for o valor que a pessoa investir, mais ela terá a receber. A terceira pessoa, portanto, tem a receber 42.000 vezes 35.000 dividido por 84.000. Então, ela tem a receber 17.500. Assim como na divisão proporcional, quando a gente soma os valores que cada um recebeu, 7.500 mais 10.000 mais 17.500, o valor total tem que ser igual aos 35.000 que foram divididos. Então, sempre fique atento a isso. Então, como todos eles fizeram essa aplicação ao mesmo tempo, o único valor a ser levado em conta foi o capital. Vamos agora para o segundo problema. José e Pedro constituíram uma sociedade onde José entrou com R$ 2.000 e Pedro com 2.500. Após 8 meses, José aumentou seu capital para R$ 3.500 e Pedro diminuiu para R$ 1.500. No fim de 1 ano e 6 meses, houve um lucro de R$ 344. Qual é a parte do lucro que coube a José? Aqui, nós temos apenas duas pessoas. Por outro lado, o valor investido é diferente e o tempo de aplicação também é diferente. Esse tempo muda, os valores mudam conforme o tempo. Então, José começou com R$ 2.000 e depois de 8 meses ele passou a investir R$ 3.500. Já Pedro começou com R$ 2.500 e depois de 8 meses diminuiu para R$ 1.500. E aí a gente tem que levar em consideração o tempo que eles resgataram esse lucro. Então foi no fim de 1 ano e 6 meses. Para isso, para que a gente não se confunda, basta a gente resolver a questão do tempo primeiro. Então a gente vai usar o tempo para calcular o quanto que cada um investiu. Vamos começar com José. José começou investindo R$ 2.000 por 8 meses. Então, ao fim desses 8 meses, José tinha investido R$ 16.000. Depois, ele passou a investir R$ 3.500. Por quanto tempo ele investiu esses 3.500? Bom, ele resgatou a aplicação no fim de 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, ao todo, são 18 meses. Se nos 8 primeiros ele investiu 2.000, então, de 8 para 18, nós temos 10 meses. Então, qual foi o valor total investido por José? R$ 2.000 por 8 meses e R$ 3.500 por 10 meses. O valor total investido por José foi R$ 51.000. E quanto a Pedro? Nós vamos utilizar o mesmo raciocínio. Pedro começou investindo R$ 1.500 por 8 meses. Pedro começou investindo R$ 2.500 por 8 meses e depois diminuiu para R$ 1.500. Então, ele investiu R$ 1.500 por 10 meses. Ao todo, Pedro investiu R$ 35.000. Então, reparem que quando nós temos aqui o fator tempo, quando o tempo tem que ser levado em consideração, nós simplesmente vamos utilizar o tempo para calcular o total do investimento. Agora, está tudo em função do total de investimento e agora o problema se resume a como nós fizemos no problema anterior. Então, qual é a parte que coube a José? A parte que coube a José é o valor investido, R$ 51.000, vezes o lucro de R$ 344, sobre o total
do investimento. O total do investimento foi 51 mil mais 35, que é 86. Então, o lucro de José foi R$ 204. E quanto ao lucro de Pedro? Então, o lucro de Pedro é dado pelo valor que ele investiu, R$ 35 mil, vezes o lucro, 344, sobre o total investido, R$ 86 mil, o que totaliza R$ 140. Notem que se somarmos 204 com 140, temos exatamente os R$ 344. Então, para resumir, para amarrar o que a gente fez até aqui, basta a gente considerar o tempo. Então, o macete é usar o tempo para calcular o capital. Com isso, você pode resolver qualquer problema de regra de sociedade. E esse é dos problemas mais complexos, porque nós temos aqui uma variação no valor investido por cada um e temos também uma variação no tempo. Então, vocês não vão encontrar exercícios mais complicados do que esse. Então, se vocês entenderem bem esses dois problemas, vão conseguir resolver qualquer exercício de regra de sociedade. Então é isso, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula, onde nós vamos falar tudo aí sobre regra de 3. Grande abraço.